Se a quarentena funciona mesmo para conter o avanço do coronavírus, por que o número de casos continua aumentando cada vez mais e mais? Será que elas estão fazendo alguma diferença mesmo? Ou será que a gente está sacrificando a economia à toa? Eu sou o Maurício Fel, o autor daquele vídeo das Vitórias Régias, e embora eu não seja epidemiologista, eu sou cientista de dados e eu acho que a gente pode achar essa resposta analisando os dados da epidemia. No último vídeo, 25 dias atrás, eu disse assim: mas eu sei que o início de toda epidemia se inicia exponencialmente. Diferente do caso da Vitórias Régias, a gente pode frear essa curva com medidas de mitigação, como lavar as mãos, distanciamento social e quarentena. Mas será que no Brasil a curva de casos continua subindo exponencialmente? Ou será que a gente conseguiu frear isso? Para verificar isso, primeiro a gente precisa entender o que é uma escala logarítmica. Esse gráfico aqui tem uma escala linear, significa que os números aumentam progressivamente, 25, 50, 75, 100. Numa escala logarítmica, os dados são os mesmos, o que muda é apenas a escala. Aqui, os números aumentam exponencialmente em potência de 10. 1, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. E você pode verificar que os dados são os mesmos. Então, 25 de fevereiro foi o primeiro caso, até dia 29 de abril com 79 mil. Na escala logarítmica, a mesma coisa. A grande utilidade dessa escala é que uma curva exponencial aqui seria visualizada como uma reta. E com isso, logo de cara, a gente já consegue ver que o Brasil não está mais seguindo uma curva exponencial perfeita. E se dermos um zoom no início da epidemia no Brasil, a gente vai ver que até os primeiros 1.500 casos, a epidemia se comportou de forma exponencial sim. Se a gente pôr em escala logarítmica agora, a gente vai ver que ele segue bem próximo a uma reta perfeita. E agora, se tirarmos o zoom e observarmos o gráfico completo, a gente pode observar que, em determinado momento, ela parou de seguir a curva exponencial representada por essa linha tracejada, e ela freou aqui e começou a seguir uma outra tendência, uma outra linha. E depois de determinado momento, ela freou mais ainda e passou a seguir uma linha ainda menos íngreme. Para a gente ter noção do que essas linhas representam numa escala linear, elas seriam essas projeções aqui. Então, no início, a curva estava seguindo essa projeção, ela parou e começou a seguir essa, e depois parou e começou a seguir essa verde. E isso é uma ótima notícia. Significa que, embora os casos ainda venham crescendo, eles não estão mais seguindo a mesma trajetória exponencial que estava antes. Em algum momento ele começou a desacelerar. Isso certamente foi devido às diferentes medidas de contenção que diversos estados aplicaram. No entanto, é bem difícil visualizar o resultado dessas medidas num gráfico, porque cada estado aplicou sua medida em um dia diferente. No entanto, teve uma medida que foi bastante relevante, e quando São Paulo tinha 40% dos casos do Brasil todo, ele iniciou a quarentena nesse dia aqui, dia 23 de março. E no gráfico é bem fácil de visualizar que foi também nesse dia que o número de casos no Brasil parou de seguir a projeção exponencial azul e começou a seguir essa projeção exponencial vermelha. E se isso tivesse acontecido ao acaso? Será ao menos plausível que, sem a quarentena de São Paulo implementada nesse dia, o número de casos do Brasil continuaria seguindo a linha tracejada azul? Certamente seria uma grande tragédia, mas será que dá para verificar isso? Bem, na ciência, quando a gente quer testar uma hipótese, a gente põe ela à prova. E para isso, eu fui atrás de um país cujo início da epidemia, os primeiros casos, seguiram uma linha bem semelhante à do Brasil, mas diferente de nós, eles não implementaram quarentena nenhuma durante toda essa linha tracejada. O que será que aconteceu? Bem, esse país é os Estados Unidos. Ele está representado nesse gráfico pela linha roxa. E observe como dos 100 casos até os 1.600, ele seguiu uma linha bem próxima à nossa linha pontilhada azul. E, depois da nossa implementação da quarentena, eles não implementaram nenhuma medida de contenção. E o número de casos deles continuou subindo bem próximo à linha azul. Isso seria uma ótima maneira de representar o que teria acontecido com o Brasil se nenhuma medida de contenção tivesse sido implementada, assim como foi nos Estados Unidos. E se diminuirmos a escala, podemos ver que, quando a gente aqui só tem 79 mil casos, os Estados Unidos, no mesmo ponto, tinha 735 mil. Se, nesse ponto aqui, o sistema de saúde de várias capitais do Brasil já estão saturando, imagina se tivesse 735 mil casos. Agora, voltando para o nosso gráfico em escala logarítmica. No 22 de março, o estado de Nova York, que assim como São Paulo era o estado com o maior número de infectados no país, emitiu a ordem de que, a partir desse dia, todos os trabalhadores não essenciais deveriam fazer home office e trabalhar de casa. Só a partir desse momento, os Estados Unidos conseguiu se desprender da curva pontilhada azul e começou a ter uma desaceleração na sua curva exponencial. E para piorar a situação, no estado de Nova York, entre os jovens de 18 a 44 anos,
embora apenas 0,7% dos casos confirmados vieram a óbito, um total de 11% deles necessitaram hospitalização. Isso é alarmante, porque o Brasil não tem essa capacidade hospitalar. Por isso, confie na ciência, não duvide da eficácia da quarentena. Pense que nessas últimas semanas você não ficou preso em casa, você ficou a salvo em casa. E adicionalmente, você também está salvando vidas. E se esse vídeo for esclarecedor para você, eu peço que repasse adiante, porque muita gente ainda precisa entender essas informações. Eu vou deixar todas as referências para os dados que eu usei nesse vídeo na descrição do vídeo no YouTube, e também um link para download da planilha com os dados e os gráficos que eu usei para fazer as imagens. E algumas ressalvas. A mensagem principal do vídeo é mostrar o que aconteceria sem a quarentena. Tem uma chance dos dados divulgados pelo Ministério estarem drasticamente errados, mas isso não invalida o ponto, e também se observa a mesma coisa em muitos exemplos europeus. A subnotificação, até um certo ponto, não afetaria a análise, mesmo porque o comparativo foi com os Estados Unidos e lá também é bem subnotificado. E o segundo ponto é que é bem provável que tenha sido a quarentena de São Paulo especificamente que causou aquela mudança imediata na curva. Eu esperaria que essas medidas levassem alguns dias para surtir efeitos. Então é mais provável que aquilo já tenha sido resultado da quarentena do Rio de Janeiro e de toda a política de distanciamento social e conscientização do povo que já estava sendo pondo em prática. Então, eu só não estou dizendo que quarentena é essa coisa mágica que funciona em um dia. É um processo e leva tempo. E por último, o objetivo do vídeo é informar e dar um olhar através dos dados. E eu não tenho competência para analisar todos os fatores que afetam essas curvas. Então, o fato da epidemia ter começado pelas classes mais ricas, por exemplo, eu não levo nada disso em conta. Então, por favor, tome minha análise como apenas educativa. E para coisas mais sérias, vamos ouvir os especialistas. Obrigado por compartilhar e pela sua atenção até aqui. Tchau, tchau.